Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Meu nome é Larissa, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de medicina e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a saúde da mulher. Mas antes da gente começar a nossa aula, quero relembrar vocês sobre o nosso material de estudo lá no nosso site Resumo da Saúde. Tem muito material legal lá que vai te ajudar nos seus estudos, então após a nossa aula, não se esqueça de entrar no nosso site e adquirir o seu. Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, deixei aqui para vocês uma apresentação sobre mim, para vocês me conhecerem melhor. Deixei aqui também alguns dos materiais que a gente vende lá no nosso site, mas além desse tem muitos outros materiais legais que vai te ajudar aí nos seus estudos. E agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. E quando a gente fala sobre a saúde da mulher, a gente fala um pouco sobre a questão da fecundação do óvulo, a gente fala um pouquinho ali sobre a gravidez, sobre o sistema genitor feminino para a gente ver como é, entender essa estrutura. E antes da gente iniciar essa aula, eu quero passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho como que é de uma maneira divertida para vocês aprenderem também. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona. O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio, mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Bom, pessoal, conforme vocês viram aí no vídeo, vocês puderam conhecer um pouquinho através desse vídeo como que é a estrutura interna do sistema reprodutor feminino aí, que é essa parte do útero, do óvulo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não vamos falar um pouco a fundo, a gente vai conhecer somente as estruturas e um pouquinho do que cada um faz, mas para a gente entender. Primeiro de tudo, os órgãos femininos de reprodução, ele é o ovário ali, que ele produz o óvulo.
os hormônios, como a gente já falou, estrogênio e progesterona, as trompas ali, as trompas de falópio ou trompas uterinas, você pode escolher como você quer falar ou entender. As trompas uterinas ou as trompas de falópio, elas conduzem esse óvulo até o útero. Além disso, também a gente tem a vagina e os órgãos externos, que seriam a vulva e o clítoris, e as glândulas mamárias, elas também fazem parte ali do sistema genital feminino. Aqui tem uma imagem para vocês conhecerem essa estrutura um pouco melhor. Então dá pra gente ver aí aonde se localiza o útero, o óvulo, a trompa uterina ou a trompa de falópio, a vagina, o endométrio. Então, conforme vocês viram ali no vídeo, é uma corrida do espermatozoide para chegar ali no seu encontro e gerar a criança ali, ter essa gestação. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, e primeiro de tudo, a gente vai falar sobre os ovários, né? O ovário, ele é essa estrutura que vocês conseguem ver nessa imagem aí, conforme indicados. No ovário é encontrado células que a gente chama de folículos, que nada mais é que os óvulos, como vocês viram naquele vídeo. E ele tem vários estágios para chegar no desenvolvimento e fazer todo aquele percurso para ser implantado ali no útero e dar o desenvolvimento ali do feto. Então, essa é a função ali do ovário. Dentro dele que há as células, que são os folículos, que são encontrados óvulos. Aqui eu trouxe uma estrutura maior para vocês verem e entenderem um pouquinho essa estrutura aí do ovário. Dentro dele há os folículos, como eu falei para vocês, há vários estágios de folículos. Então, o folículo primário, o folículo secundário, o folículo terciário e o folículo maduro. E é ali que são desenvolvidas essas células para o óvulo dar caminho ali em direção ao útero para a fecundação. Bom, as trompas de falópio, né, ou trompas uterinas, ela tem a seguinte função, de transportar o óvulo maduro até a cavidade uterina. Então, conforme vocês viram nessa imagem aqui, esse folículo, que seria o óvulo, ele passa por vários estágios e a hora que ele fica maduro, ele é transportado ali pelas trompas de falópio ou trompas uterinas. Então, a maior função da trompa é transportar esse óvulo maduro aí até a cavidade uterina. Aqui eu deixei uma imagem para vocês verem também que ele passa por alguns estágios até chegar ali na cavidade uterina e ele vai trazendo essa transformação. A gente não vai entrar a fundo nessa transformação hoje, porque isso é uma outra aula, mas é para vocês entenderem um pouquinho de como ocorre esse percurso e como é dentro ali também das trompas de falópio. Bom, e falando agora do útero, o útero ele é uma cavidade onde ocorre a menstruação e também a implantação do óvulo fecundado para ter esse desenvolvimento embrionário ali. Então, o útero, nada mais, nada menos, é como se fosse a casinha ali que o feto ele vai ser desenvolvido ali e também é o lugar que ocorre a nossa menstruação. A vagina ela é uma estrutura que ela serve para a passagem da menstruação e do feto também, e além disso, no ato sexual é onde é introduzido ali o pênis. Então, a estrutura da vagina é essa parte de baixo aí, como indica na imagem para vocês verem, essa é a estrutura dela, e é por ali também que há, por exemplo, o nascimento da criança quando é o parto de via vaginal. A vulva, ela é a parte externa do órgão genital feminino. Ela é formada ali pelos pelos pubis ou um monte de Vênus que a gente conhece. Então, é essa estrutura que eu tô mostrando para vocês aqui na imagem, onde tem os pequenos lábios e os grandes lábios também. E logo ali na vulva também a gente tem a parte ali do clítoris, que o clítoris ele tem um papel importante na excitação sexual, que é conhecido como nos dias de hoje, né, onde é o ponto G da mulher. E agora falando um pouquinho sobre o ciclo reprodutivo, né, sobre a parte da menstruação da mulher ali.
O ciclo reprodutivo, ele tem uma duração de média ali de 28 dias e a ovulação, ela acontece no meio desse ciclo, então mais ou menos ali no dia 14. E ela se divide em duas fases, a fase prolífera e a fase secretora. A fase prolífera, ela acontece antecedente da ovulação. Então, no caso, ela acelera as células do endométrio e ela vai se tornando cada vez mais espessa ali os crescimentos das glândulas e do vaso sanguíneo. Já a fase secretora, ela vai na ovulação e na menstruação. E aí acontece ali algumas mudanças uterinas também, que são determinadas pelos estrogênios e a progesterona, que também é conhecido como o hormônio da gravidez. Aqui eu deixei uma imagem para vocês do ciclo reprodutivo. É um gráfico para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai falar sobre isso. Ali a gente tem os óvulos que eles vão se formando conforme. E embaixo tem escrito, né, dias. E aí tem do dia 1 ao dia 28 e algumas etapas que ocorrem. E eu deixei aqui algumas dúvidas frequentes, que são dúvidas que a gente tem, né? Quantos dias dura o ciclo menstrual? Então, esse gráfico é um gráfico para vocês analisarem isso. Ele dura 28 dias, como vocês podem ver. Em que momento do ciclo ocorre a liberação do óvulo maduro? O óvulo maduro, ele ocorre no meio do ciclo. Então, ali, ó, no dia 14, por exemplo, vocês conseguem ver, tá ali, ó, ovito secundário. Então, ali, o óvulo maduro, ele já ocorre a liberação dele ali. E em que momento ocorre a eliminação do endométrio, que seria a menstruação? No final do ciclo ali. Então, ele passa por todos esses ciclos, por todas essas etapas de liberação do óvulo pelo ovário, até chegar ao final ali e ocorrer todo esse processo da menstruação também. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a questão da gravidez, né? Como vocês viram no vídeo, o espermatozoide ele faz uma corrida ali para encontrar com o óvulo e ser fecundado ali no útero. E logo depois, consequentemente, a gente já fala um pouquinho sobre a gestação, que é quando ali o embrião ele foi implantado ali no útero e começa o crescimento embrionário. Então, no caso, a gestação seria isso, tá bom? Quando começa esse desenvolvimento embrionário, terminando com o nascimento ali mais ou menos em 40 semanas, que seria o mais tarde, mas tem bebê que nasce de 37 semanas, 38, 39, mas o mais tarde ali seria 40 semanas. E aí é assim que acontece essa questão da gestação. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptíveis, porque a gente está falando nessa aula sobre a saúde da mulher. Aquilo ali foi uma introduçãozinha para vocês entenderem, né? E a gente abordar um pouquinho sobre o ciclo da mulher, sobre a anatomia da mulher, mas a gente vai falar um pouco e o foco maior nessa aula hoje vai ser sobre métodos contraceptíveis e algumas doenças também que isso pode ocasionar ali na saúde da mulher. Bom, quando a gente fala de método contraceptivo, a gente está falando de algo que visa impedir uma gravidez. Ou seja, ele não serve só para isso, tá? Mas, ou seja, um dos fundamentos principais ali é para isso, para não ter uma gravidez no caso da mulher. Existem vários métodos contraceptíveis que eles vão te ajudar ali em relação à gravidez para você não ter. E além disso, tem mulheres que precisam tomar alguns métodos contraceptíveis por conta de alguns problemas hormonais que tem. Um dos exemplos também tem mulheres que têm endometriose e acabam tendo que tomar algum método contraceptivo ali porque logo de cara não consegue fazer uma cirurgia. Então ele é usado para outras coisas também, mas hoje a gente vai falar sobre a questão da gravidez e além disso sobre a questão da proteção. Bom, e a primeira pílula aí que a gente tem de anticoncepcional é a pílula, né? Que ela é conhecida e ela é ingerida oral, então normalmente são cápsulas
Quando a gente fala de pílula anticoncepcional, a gente está falando de cápsulas aí. É um método super utilizado pelas mulheres no dia de hoje. É algo assim de extrema importância, mas que requer da mulher ali uma responsabilidade, porque você não pode esquecer de tomar aquela pílula. É de extrema importância que você não esqueça nenhum dia, mas é um dos tipos de anticoncepcional que tem aí, e essa pílula, ela contém o estrogênio ou a progesterona, depende muito aí do ciclo da mulher, depende muito do seu organismo, por isso que para você tomar um anticoncepcional, independente de qual seja ele, seja uma pílula ou outros que a gente vai falar aqui nessa aula, você precisa passar num ginecologista e obstetra para tomar esses tipos de remédio ou fazer o uso de qualquer tipo de anticoncepcional que você precisa fazer. Bom, e falando ainda um pouquinho sobre a pílula, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Ela ajuda a prevenir a gravidez, como qualquer outro método anticoncepcional. Ela também ajuda a diminuir alguns sintomas da TPM, o fluxo menstrual, regular o ciclo, melhora a acne. Então, assim, tem algumas outras funções a pílula aí, mas depende muito do seu organismo, depende muito de alguns exames que você precisa fazer. Por isso que você não pode tomar qualquer remédio. Não é porque a sua amiga toma, um exemplo, um Elaine 21, que você pode tomar exatamente o mesmo que o dela. Não, você não pode tomar o mesmo anticoncepcional que a sua amiga. Você tem que passar no médico para entender qual que é a sua necessidade e o médico ali vai te dar a melhor pílula se esse for o método contraceptivo que você escolheu. E além disso, as desvantagens é isso. Tem que tomar os comprimidos todos os dias, nos mesmos horários ali, sem esquecimento, para evitar a gravidez e alguns outros problemas também, porque você está ingerindo algo ali. Caso você deixe de ingerir, esquece ou fique dias sem tomar, aquilo vai desregular o seu ciclo também, vai desregular os seus hormônios, então é importante ali que você tenha um compromisso com o seu remédio, com a sua pílula, para tomar todos os dias certinho. Além da pílula, a gente tem o implante anticoncepcional, que a gente conhece como o Implanon. Ele é um implante que ele é injetado aqui no seu braço, bem nessa região, conforme a foto que eu coloquei aqui para vocês. Ele também tem hormônios, assim como o comprimido. Então, ele é injetado aí. Ele pode ficar no braço da mulher por 3 anos, tá bom? E ele só pode ser colocado e retirado por um ginecologista. Então, é um implante aí também que é um método contraceptivo importante e fundamental para a mulher aí, para aquelas que não querem tomar pílula e preferem usar esse para questão de esquecer e tudo mais. É um método contraceptivo indicado também. Mas lembrando que todos os métodos você tem que conversar com a sua médica antes para entender melhor qual que é o melhor para o seu organismo. Tem gente que não se adapta, tem gente que se adapta, tem gente que pode, tem gente que não pode. Então é importante a gente entender isso e entender qual é a necessidade do seu corpo também. E o implante também, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como eu falei para vocês. Tem mulher que se adapta e tem mulher que não se adapta. Tem gente que pode, tem gente que não pode também. E ele é um método um pouco mais caro, é uma das desvantagens. Então, por exemplo, o remédio ali você vai comprar mensal, né, a pílula. Já o Implanon é uma vez só que você paga, mas ele dura 3 anos ali também. Então, você tem que ver tudo isso. Ver o seu orçamento, se cabe dentro do seu orçamento também ou não. Mas é um implante totalmente eficaz ali e muito bem usado aí pelas mulheres também. E todo esse material eu vou deixar disponível para vocês podem ler com calma depois e entender sobre cada um deles. A gente fala também sobre o dispositivo intrauterino, que seria o DIU. O DIU, existe vários tipos de DIU. Existe o DIU Mirena, o DIU de cobre, cobre com prata e assim vai. E o DIU, ele também é um método contraceptivo, que ele é introduzido no útero pelo ginecologista também, e ele pode manter aí cerca de 5 anos.
Então, essa técnica, ela é eficaz também e ela não causa desconforto e a mulher ali pode ficar sem preocupação em relação a tomar o remédio, que no caso da pílula você tem que lembrar. E esse não, você já vai ser ingerido ali, assim como o Implanon, só que esse é no útero e você pode ficar sem preocupação em relação a tomar o seu método contraceptivo. Mas o DIU também, assim como os outros, tem as vantagens e as desvantagens. Tem corpo que acaba rejeitando esse DIU, não é normal, mas pode acontecer. Não é algo com frequência, mas pode acontecer. Tem mulheres que não se adaptam também e ele também é investido um valor ali para você colocar o DIU. Como falei para vocês, existem de vários tipos de cobre, prata, mirena, enfim. E aí você precisa procurar um médico para ele ver qual que é o melhor para você utilizar ali no seu dia a dia e qual que o seu corpo pode se adaptar ou não. Bom, e falando um pouquinho sobre a camisinha feminina e a camisinha masculina. A camisinha também é um método anticoncepcional excelente para evitar a gravidez, é um método muito utilizado também. E além disso, quer dizer que se eu tomo um anticoncepcional eu não preciso usar camisinha? Você não precisa, mas a gente recomenda que você use porque a camisinha, além de ela ser um anticoncepcional, ela é uma proteção para outros tipos de doenças, que a gente vai falar aqui hoje. Porque ela é uma proteção ali para você evitar. Então, por exemplo, se você é casada, você já conhece o seu parceiro, ok, isso é ótimo, você pode ali ter a sua relação sem camisinha, e se você desejar ter um método contraceptivo ali diferente. Agora, caso você não tenha um parceiro ali, você sai com alguns parceiros, tanto mulher quanto homem, isso serve para os dois, é importante o uso da camisinha, porque aquilo vai fazer com que você evite que você tenha algum tipo de doença. Então, a camisinha, ela, além de ser um método anticoncepcional, ela também traz essa proteção aí no seu dia a dia contra doenças transmitíveis, como AIDS, sífilis, a gente vai falar sobre isso também. A camisinha também, ela tem as vantagens e as desvantagens, né? As vantagens dela é que tem que tomar cuidado, ela é fácil de colocar, sim, com certeza, mas as desvantagens também, ela pode apresentar alergia, pode ocorrer, depende do látex, esse látex furar, rasgar, pode gerar um desconforto. Tem gente que tem algum tipo de alergia, então tem que tomar esse cuidado também. Mas ela é um método de extrema importância e, além disso, ela não é só importante para a questão do anticoncepcional ali de impedir uma gravidez. Ela é de extrema importância para impedir que outras doenças transmitíveis aí sexual possa passar para você ou para o seu parceiro. Então, é importante ali você usar camisinha sim. E tem também um outro dispositivo, que ele também é bem falado, que é o anel vaginal. Ele é uma borracha que ele é introduzida na vagina da mulher ali, e ele também libera hormônios e ele impede ali que a mulher também possa ter um filho ou algo assim. Ela impede da gravidez, é um anticoncepcional como outro. Esse anel, ele dura 3 semanas e depois ele tem que ser retirado, fazer uma pausa de 7 dias e tudo isso a sua ginecologista ali vai passar as orientações, vai ver se você pode usar esse tipo de anel vaginal também. Então, todos os métodos contraceptíveis é importante ali você passar numa ginecologista para entender um pouquinho o seu organismo, entender aquilo que é o melhor para você. Só o que não precisa é a camisinha mesmo, então caso você não utiliza nenhum e quer impedir a gravidez, você pode usar a camisinha ali também, não tem problema. E o anel vaginal, ele também tem as vantagens e as desvantagens, então depende muito do seu organismo, por isso a importância de você passar em consulta para saber o que você pode e você não pode. Também tem o anticoncepcional injetável, que são as famosas injeções. Elas podem ser aplicadas no músculo do braço ou na perna,
uma vez por mês ou a cada 3 meses. Pode ser num posto de saúde pelo enfermeiro, tá bom? Tudo isso também é conversado com a sua ginecologista para entender o que é melhor para você. Mas isso também é um método contraceptivo aí, as injeções. E também uma outra coisa que a gente fala um pouquinho na saúde da mulher é a questão da laqueadura ou a vasectomia. A laqueadura é usada para as mulheres e no caso das mulheres, a laqueadura ela é feita nas trompas, né? Então, no caso, é um corte ali, eles colocam um torniquete e fecham, impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, como vocês viram lá no vídeo, o espermatozoide ele vai para a corrida de encontro com o óvulo e ele passa ali pelas trompas uterinas para chegar no útero. E essa laqueadura, eles colocam um toniquete ali, eles prendem para que não haja a passada. Então, tipo, o óvulo e o espermatozoide, o óvulo ele não consegue seguir o caminho dele, que seria chegar no útero ali. Então, isso impede a gravidez. Isso é uma cirurgia que é feita, normalmente algumas mulheres fazem pós-parto, depende muito da quantidade de filho que tem. Hoje, se eu não me engano, está liberada a laqueadura agora, mas há um tempo atrás não era liberado, então só depende de uma quantidade de filhos que a mulher tem, que era liberado esse tipo de cirurgia, porque já é um procedimento um pouco mais invasivo. E a vasectomia, ela é realizada no homem com uma anestesia local ali, tá? Cerca de 20 minutos faz essa cirurgia e também no caso ali é feito um corte no canal de onde passam os espermatozoides no testículo. Então o homem ele deixa de ser fértil, mas ele continua ejaculando, nada disso muda. A única coisa que muda é que, infelizmente, né, ou felizmente, o espermatozoide não vai mais passar por aquele canal que chegava de encontro com o óvulo ali. E conforme tem essa imagem para vocês, é feito esse corte aí nos canais do testículo. E agora falando um pouquinho sobre as doenças, as ISTs, que são coisas importantes para a gente falar na saúde da mulher e do homem também, mas a gente não vai abordar do homem hoje nessa aula, vamos falar só na parte da mulher. Mas é importante a gente falar sobre essas doenças, por isso o uso da camisinha ele é importante para que evite algumas dessas doenças. Então, essas doenças, elas acontecem e elas ocorrem principalmente no ato sexual sem o uso do preservativos. E algumas doenças aqui que a gente pode citar. E sintomas, né? Os primeiros sintomas são feridas nos órgãos genitais, bolhas, corrimentos, verrugas na região genital, ardência durante o ato sexual, algumas ínguas, coloração escura ou vermelha nos órgãos genitais. Então isso pode ser que você esteja tendo algum indício de alguma doença sexualmente transmitível, que seja as ISTs. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre elas. Bom, a primeira doença que a gente fala é a AIDS. A AIDS ela é uma infecção causada pelo vírus do HIV, que ela ataca ali os glóbulos brancos. Esse vírus do HIV, ele pode ser transmitido em relação sexual ou por transfusão de sangue ou por materiais que perfuram ou cortam a pele. Então, por exemplo, se você tem contato com uma pessoa que se cortou ali, que ela tem esse vírus da AIDS, se você tem contato diretamente com o sangue dela, você pode adquirir esse vírus também, não só pela relação sexual, tá? Mas caso você tenha relação sexual com uma pessoa que tem esse vírus, você também pode adquirir ele. Então, por isso a importância da camisinha. Se você está protegido ali com a camisinha, você tem uma porcentagem de chance de você não adquirir esse tipo de doença. Porque muitas das vezes a pessoa que tem esse tipo de vírus não sabe que tem, ou até às vezes sabe, mas ali às vezes fica com um pouco constrangido de falar e tudo mais. Por isso que a importância de você que sai com parceiros ou parceiras, é importante você sair protegido.
E a AIDS ali, ela tem um tratamento que ela consiste ali num tratamento de vacinas, né? Que a gente fala que são alguns coquetéis. É importante falar também que a AIDS, ela não é transmitida por beijos, nem aperto de mão, nem por convívio social, nada disso. As pessoas acham que quem tem AIDS, né? No caso, nossa, se eu apertar a mão da fulana, se eu apertar a mão do fulano, ou se ele espirrar, eu vou adquirir. Não, você só adquire esse vírus por relação sexual ou, no caso, em contato com o sangue da pessoa diretamente, tá? Aí sim, do contrário, não. Ela não é um vírus como a gripe, por exemplo, que espirrou, a pessoa pegou. Não, não é assim, tá bom? E é importante ali, se caso essa pessoa tenha AIDS, é importante ela saber que tem um tratamento ali e ela precisa fazer esse tratamento. No caso das injeções ou coquetéis, é importante que ela faça esse tratamento certinho para ficar bem e ficar melhor o sistema imune, né? Porque o sistema imune, ele fica um pouco baixo. Bom, e continuando em relação às bactérias e vírus, a gente fala um pouco da clamídia também. É uma doença aí que ela é um pouco dolorosa, ela dá umas queimação aí nas lombares e na mulher pode também ter essa infecção no trato genital. Então é importante, se caso você tenha algum desses sintomas aí, é importante você procurar um ginecologista para ver qual o melhor tratamento para você. Então, é importante aí a gente tomar cuidado, porque é uma bactéria e ela pode danificar ali o seu dia a dia, né? Porque você vai sentir dor e sentir dor não é recomendado. Bom, além disso, a gente fala um pouquinho também da herpes genital. Ela já é um pouco mais conhecida que a clamídia. A herpes genital, ela é uma doença aí que ela é causada pelo vírus da herpes. Tem vários tipos, né? Várias fases que elas podem ser passadas, mas são bolhas que elas podem estar tanto no pênis do homem quanto ali na vulva da mulher. Então é importante a gente cuidar desse tipo de coisa. Uma pessoa em contato com a herpes passa para outra e depende do grau, só pode ser tratado com antibiótico. E também, além da herpes genital, tem a herpes bucal, enfim, tem outros tipos de herpes. Mas por isso a importância ali também do uso da camisinha. E caso você tenha algum tipo de herpes aí genital, você precisa procurar um ginecologista para ele fazer o tratamento ali. Depende de como tá, com antibiótico ou com pomada, é de extrema importância. E esse vírus, ele permanece no corpo, tá? Da herpes genital. E ele pode dar febre, várias outras coisas. E aí, às vezes, você já tem esse vírus, quando a sua imunidade cai, ele pode voltar ali. Então, é importante fazer esse tipo de tratamento ali e um acompanhamento. E, acima de tudo, o uso da camisinha. A gente fala também do HPV, que ele é um vírus que ele ataca a pele e a mucosa, formando verrugas ou lesões. Esse vírus do HPV, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque ele pode provocar aí um câncer de pele na garganta, no ânus ou no útero. Então é importante também tomar muito cuidado com esse tipo de vírus. Eu deixei uma imagem aí para vocês verem, por exemplo, como que tá na boca dessa pessoa aí. No caso, gente, não é só uma afta, tá? Não é uma afta. Eu tô com uma afta, então eu tô com esse vírus. Não. São feridas, assim como essa na imagem aí, que elas estão ali com sangue, com pus, enfim. Por isso é importante, se você adquiriu ali algum tipo de sintoma no seu corpo que você não conhece, não sabe o que tá se sentindo mal, teve uma relação ali com o seu parceiro e tudo mais, é importante você procurar o ginecologista para a gente poder investigar isso e saber como tratar e como te ajudar numa situação dessa. Além disso, também a gente tem a sífilis, ela é também bem conhecida hoje. Ela é transmitida durante o ato sexual ou em transfusão de sangue também. E elas são feridas que elas aparecem nos órgãos genitais ali, na boca ou em outras regiões do corpo ali.
e essas feridas também elas precisam ser tratadas e cuidadas, porque caso isso piore, precisa ser tratado com antibiótico também. Bom, a gente também fala um pouquinho sobre a candidíase. A candidíase, ela não é uma doença ali transmitida somente pelo ato sexual, tá? Isso daí envolve outros fatores também, ele é como se fosse um fungo. Então, por exemplo, no caso das mulheres aí, caso você lave a sua calcinha no chuveiro, um exemplo, e você não deixe secar essa calcinha como deveria, no sol, para matar todos as bactérias e tudo mais, você usa essa calcinha, fica muito abafado, pode ter algum tipo de fungo ali, e ele pode gerar essa candidíase, que seria esse corrimento, né? E além disso também, ela pode ser acontecida pelo ato sexual ali também, mas não necessariamente só por ele, porque ele é um fungo. Então, caso você esteja tendo um corrimento ali diferente, com um cheiro diferente, algo assim, é importante também você procurar o seu ginecologista e entender o que está acontecendo ali para fazer o melhor tratamento ali, o uso de pomada, via vaginal, o que for. E também tem a hepatite B, que ela é uma doença que ela pode ser provocada por vírus diferentes, e o órgão mais afetado ali pode ser o fígado ali também. E a hepatite B, ela pode ser transmitida pelo sangue e também pode ser transmitida ali em relação à relação sexual. Então, no caso, uma maneira da gente prevenir a hepatite B é as vacinas. Então, é importante você estar com as suas vacinas em dias aí para evitar esse tipo de coisa também. E sempre, gente, o uso da camisinha. A camisinha, ela pode te proteger de muitas coisas ali na relação sexual. Então, é de extrema importância e esteja com a sua vacina em dia. E bom, a nossa aula foi chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de entender um pouquinho aí sobre a saúde da mulher, sobre algumas doenças aí que a gente precisa tomar cuidado e saber como se proteger, os nomes de algumas doenças também. Espero muito que vocês tenham gostado de entender um pouquinho sobre isso. Nós não entramos muito a fundo em cada um deles, porque é só uma introdução da saúde da mulher, essa aula de hoje, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar lá no nosso site e adquirir o seu material de estudo para complementar nos seus estudos aí, e a gente se vê em breve. Muito obrigada!